soviético lançado em 1985, dirigido por Eli Klimov e estrelado por Alexei Kravchenko e Olga Mironova. Seu roteiro, escrito por Eli Klimov e Ales Adamович, e é baseado no romance Katyn, lançado em 1971, e na coleção de depoimentos sobreviventes, lançada em 1970, chamado I Am From The Fire Village, do qual Ales Adamович foi coautor. Eli Klimov teve que lutar 8 anos contra a censura das autoridades soviéticas antes de ser autorizado a produzir o filme em sua totalidade. A produção soviética é também uma das mais terríveis e difíceis sobre a Segunda Guerra Mundial, e vai ficar grudada na sua cabeça como um chiclete por muito tempo, pode ter certeza. Vai e Veja é frequentemente considerado o melhor filme de guerra de todos os tempos, e com certeza o filme soviético mais popular do mundo. Ele enquadra uma pequena seção da Segunda Guerra Mundial sob o ponto de vista de um adolescente bielorrusso. Ao longo da sua jornada, Vai e Veja não evita mostrar as monstruosidades da guerra com realismo. O filme mostra que nada é mais terrível do que aquilo que a humanidade leva a cabo em tempos de guerra. Se você ainda não assistiu ao filme, não perca mais tempo e assista Vai e Veja, com algumas cópias que não estão completas aqui no YouTube, mas mesmo já tendo assistido ao filme, estas novas curiosidades o ajudarão a entender o filme ainda melhor. Mas atenção, a última curiosidade é um spoiler. Foi usada munição de verdade durante as filmagens. Durante as filmagens de Vai e Veja, foram usadas munições de verdade. Por vezes, elas voavam bem por cima das cabeças dos atores, tornando genuínos seus olhares aterrorizados. E na cena em que os tiros de uma metralhadora derrubam uma vaca, os tiros foram de verdade. O áudio do filme acompanha a audição do personagem. Após uma cena de bombardeio infernal, o personagem principal, Florian, fica surdo. Ao assistir ao filme, você perceberá que o som fica mudo e há um toque leve como ruído. Além disso, a qualidade do áudio diminui no resto do filme. Vai e Veja, ajudando-nos a entrar neste horripilante mundo da guerra. O ator Alexei Kravchenko, que interpreta Florian, viveu um inferno durante as filmagens. Alexei Kravchenko
o ator adolescente que interpretou o personagem Flória viveu um verdadeiro inferno durante as filmagens. O diretor Ellen Klimov filmou Vai e Veja em ordem cronológica durante uma produção de 9 meses. Se analisarmos a aparência de Alexei Kravchenko do começo ao fim do filme, podemos ver o que ele passou. Quando Alexei Kravchenko inicia a produção de Vai e Veja, ele é um garoto jovem e saudável. Ele termina a produção do filme com uma aparência emagrecida e destruída, com cabelos grisalhos, olhos extremamente estressados e as rugas de alguém com o quádruplo da sua idade. Essa transformação e a alta qualidade de maquiagem eram tão realistas que havia até rumores de que o cabelo de Alexei Kravchenko ficou grisalho por conta própria. Na verdade, foi usado uma tinta especial grisalha para pintar seu cabelo. Como era difícil fazer o cabelo voltar ao normal depois da tintura, Alexei Kravchenko teve que passar um tempo assim, com cabelos grisalhos, depois das filmagens terminarem. Além disso, com uma dieta de fome para as últimas cenas do filme. Alexei Kravchenko ficou pele e osso. O diretor tentou hipnotizar o ator Alexei Kravchenko, que interpretou o personagem Flória. O diretor Ellen Klimov tentou fazer com que um psicoterapeuta hipnotizasse Alexei Kravchenko antes das cenas mais violentas do filme Vai e Veja. Ele estava preocupado que essas terríveis experiências perturbassem sua jovem mente. Ellen Klimov contou em uma entrevista disponível no YouTube que a atuação de Alexei Kravchenko poderia ter tido um final muito triste. Ele poderia ter ido parar no manicômio. No final, Alexei Kravchenko fez algum treinamento autógeno, mas se recusou a ser hipnotizado. Assim, ele acabou passando por todas essas cenas chocantes de verdade. A imagem do filme é escura e sombria por um motivo. Vai e Veja foi filmado inteiramente com iluminação natural. Por causa disso, as cenas gravadas em locais naturalmente mais escuros, como nas florestas, foram capturadas com um filme mais sensível que o normal. O resultado é que a imagem do filme é escura e granulada. Esta qualidade granulada do filme combina bem com o assunto sombrio qual o filme se trata. Originalmente, o nome do filme seria Mate Hitler, Kill Hitler. Originalmente, a ideia era que o título do filme fosse Mate Hitler, ou seja, Kill Hitler, mas isso era considerado um tanto inadequado na época. Assim, Ellen Klimov escolheu o título Vai e Veja, proveniente do 6º capítulo do livro de Apocalipse. Essa passagem sombria da Bíblia termina a seguinte frase: Eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Apocalipse 6, versículo 17. O próprio Ellen Klimov viveu a Segunda Guerra Mundial. O cineasta Ellen Klimov nasceu e cresceu em Stalingrado e foi evacuado da cidade quando menino durante a Segunda Guerra Mundial. Em entrevista
ele confirmou que sua experiência em tempos de guerra influenciou o filme Vai e Veja. Além disso, seu co-roteirista, Alex Adamovich, esteve na Segunda Guerra Mundial de uma maneira similar à do personagem Flória do filme Vai e Veja. Durante a guerra, Alex Adamovich tinha a mesma idade do personagem Flória no filme. Além disso, ele e sua família lutaram como partições na Bielorrússia contra os alemães nazistas. A Bielorrússia sofreu mais que qualquer país na Segunda Guerra. A maioria das pessoas sabe que a União Soviética teve uma perda de vidas maior que qualquer outra nação durante a Segunda Guerra Mundial. Mas nem todo mundo sabe que a República Soviética mais atingida em termos percentuais foi a Bielorrússia. De acordo com o jornalista russo Vadim Yakman, em seu livro Потери народонаселения вид 20 век, que em tradução livre quer dizer perdas na população no século XX, a Bielorrússia foi privada de 25% de sua população total durante a Segunda Guerra Mundial. Essas perdas acometeram principalmente civis. Há dados de que o número total de mortos na Bielorrússia excedeu os 2 milhões. Spoiler: a cena do celeiro é baseada em fatos reais. De todas as chocantes cenas de Vai e Veja, a mais verossímil é a horrível sequência da queima de igrejas. Uma brigada da SS, com a ajuda de colaboradores locais, reúnem uma vila inteira em uma igreja e os queima vivos. Por mais horrorosa que seja a sequência, ela não contém exageros. Esse tipo de atrocidade dos nazistas contra judeus e eslavos é bastante documentado na frente oriental, como se lê na vinheta de Vai e Veja. 628 aldeões bielorrussos foram queimados juntos com todos os seus habitantes.